BTLG11. Hoje vamos ver os principais destaques e as movimentações que esse fundo trouxe para a gente este mês. Relatório gerencial aqui do mês de julho de 2026. Cotação R$ 100,38, dividend yield 9,52, P sobre VP 0,94 e uma liquidez média diária aqui em 9,2 milhões. O fundo segue pagando aqui 81 centavinhos por cota. E vemos aqui, outros indicadores, fundo de 7,3 bi, cota patrimonial R$ 107,04 por cota, um fundo com quase 506 mil cotistas e uma liquidez muito boa, que a gente vê. O BTLG, que conta com 34 imóveis, distribuiu aqui 81 centavinhos por cota. Aqui ele comenta, a respeito da sua 16ª emissão de cotas, que o fundo concluiu agora em julho. Ele conseguiu aí captar 1,8 bilhão. E esse recurso ainda permanece aplicado em caixa até a sua alocação. Aqui ele traz para a gente um laudo de avaliação. Ele coloca que em julho foi concluído um processo anual de reavaliação patrimonial dos imóveis do fundo. O valor dos ativos avaliados passou de 5,15 bilhões para 5,44 bilhões, representando uma valorização de 5,72%. Com reflexo deste movimento, o valor patrimonial do fundo passou para 7,43 bilhões, o equivalente a R$ 107,04 por cota. Muito bom, Uma notícia aí muito boa no BTLG11. E ele traz aqui algumas informações sobre os seus ativos também. Ele coloca aqui no BTLG Navegantes a conclusão da segunda negociação da revisional resultou num aumento de 31% do aluguel e uma valorização de 26,2% do ativo. No BTLG Cajamar, a renovação de um contrato por mais 10 anos, acompanhada de um reajuste de aproximadamente 20% no aluguel também. E em contrapartida, o BTLG Embu apresentou uma desvalorização pontual de 5%, refletindo principalmente a vacância atual do ativo, que está em 32%. Na parte comercial aqui, ele coloca que não houve movimentações no seu portfólio. E aqui vemos o seu DRE. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo de fundos imobiliários, aproveita, deixa um like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. E vemos aqui os seus resultados do mês de junho, Aqui as suas receitas, de locação, as suas despesas. A gente vê aqui, que o rendimento caixa que ele comentou contribuiu com 0,22 centavinhos do seu resultado imobiliário. E o resultado do fundo ficou em 0,80 centavinhos por cota e ele distribuiu 0,81. Resultado acumulado aqui não tem nada, tá zerado, mas ele tem um lucro projetado aqui de 87 centavinhos por cota. E aqui vemos o seu balanço patrimonial, BTLG está numa situação bem confortável, segue bem tranquilo, Vemos aqui a sua rentabilidade, a gente consegue ver aqui. E aqui o histórico dos seus dividendos, Ele tem uma projeção entre a banda superior, que é 0,84 centavinhos, e a banda inferior, 0,78. Ele segue pagando aqui 81 centavinhos por cota. A gente vê, a sua liquidez muito boa, a evolução dos seus cotistas que segue subindo. E aqui o seu portfólio, A gente vê aqui 95% logístico, tem uma exposição industrial e um pouquinho em varejo. O tipo de contrato provavelmente vai mudar, com as novas aquisições dele. Hoje está em 66% típico e 34% atípico. E o indexador das suas receitas IPCA. A gente vê a sua BL geográfica. E aqui ele coloca o seu portfólio, os seus locatários por segmento. Alguns dos seus locatários aqui. O vencimento das suas receitas para 2026 tem cerca de 15%. E aqui as revisionais do fundo, Para 2026 tem cerca de 28%, ele segue lidando bem com essa questão das revisionais, mas a gente fica de olho, Os meses de reajuste, agosto tem cerca de 9%, Para outubro também 11%. Portfólio, a localização dos seus imóveis, não tem nem o que falar, Uma localização muito boa. Aqui a gente vê, a localização dos seus imóveis, 38% no raio de 30, 38% também num raio de 60%. Tem aqui 15% mais de 100 e 9% em outras regiões também. O resumo dos seus ativos, todos os seus ativos a gente vê aqui. E aqui ele traz para a gente, uma tabela com a evolução patrimonial dos imóveis. Quanto que valorizou cada um dos seus imóveis, que trouxe aquela
valorização patrimonial. O histórico das vendas do fundo, né? Aqui os imóveis vendidos e aqui a sua alavancagem. Tem uma parcela aqui da aquisição do BTLG Osasco e Mauá e o fluxo das suas amortizações. A gente vê aqui. E aqui os eventos mais relevantes, né? Que foi aí a conclusão da sua 16ª emissão de cotas, captando 1,8 bilhão. E é isso, pessoal, que temos para comentar de BTLG11. O fundo segue bem tranquilo, né? A gente só fica de olho aí na alocação dos recursos do fundo, quais ativos que ele vai comprar aí, né? Em qualquer movimentação, eu trago aqui para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.